primeiro passo é fazer o quê? Fazer a separação por tipos de itens. Então, vamos lá. Como é que a gente vai organizar? Eu vou juntar, começar a fazer grupinhos. Tem aqui as chaves, eu vou colocar chaves com chaves. Eu tenho aqui... O que que eu tenho aqui? Tem uma coisinha com mais chaves aqui, ó. Então, vou começar a colocar aqui chave com chave desse tipo. Depois de juntar todos os parafusos e as buchas, aí faz a separação por tipo de tamanho. E aí vai guardar conforme o tamanho. E aí depois o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma única caixinha maior que essa para colocar todos assim. Eu tenho aqui uns ganchinhos para pendurar cortina, então eu vou tirar eles também, vou colocar ali perto do outro de pendurar toalha. E aí vai assimilando, é de pendurar o quê? Pendurar toalha, pendurar cortina, então vai seguindo mais ou menos aí essa linha de raciocínio para ir colocando, para ir criando os grupinhos. Então o que é parecido eu posso deixar próximo uns dos outros. E depois, na hora de guardar, na hora de lembrar também, vai ficar muito mais fácil. Esse é um dos truques. Na hora de você lembrar onde está, se você assimila uma outra coisa, se você cria grupos que você consegue associar, você consegue assimilar, por exemplo, os parafusos, todos os parafusos estão juntos, qualquer tipo de parafuso que você precise, você vai lá naquele local. Então, isso vai facilitar muito. Depois, qualquer coisa que você precisa... é pendurar cortina, é pendurar toalha, é pendurar isso, pendurar aquilo. Então, qualquer coisa que seja relacionado com pendurar, você vai saber que está ali num outro local também, ou próximo de outro que vai ligando. Cada coisa que liga com uma. Por exemplo, se é uma furadeira, você vai colocar o quê? As partes que fazem parte do processo, por exemplo. Na furadeira, o que você... Na verdade, as mulheres não sabem assim muito bem, né? Mas você já viu, por exemplo, o seu marido fazendo, quando ele vai furar, o que ele faz? Ele fura e depois ele vai colocar lá uma bucha e depois vai colocar um prego. Então, pregos com bucha provavelmente vão ficar... Seria ideal deixar perto das furadeiras. Da mesma forma que as brocas ficar juntamente com as furadeiras. Então, você vai fazendo grupinhos assim dessa forma, desse gênero. Na hora de você lembrar... o que precisa furar a parede? Então, o que precisa para furar a parede, né? A furadeira, a broca e para que eu quero furar a parede? Para colocar um quadro, para colocar alguma coisa lá que geralmente vai uma bucha e vai um prego. Então, todos os parafusos que tem bucha, aí você pode deixar também juntamente com esse conjuntinho aí, formar esse conjuntinho aí desse jeito que eu te falei. Então, e aí você vai fazer os grupos grandes e depois você vai fazendo os grupinhos. Então, aí a gente fez aqui a separação, a gente começou a fazer separação em grupinhos, né? Então, o que você vai fazer? Agora, como já deu os 20 minutos, a gente vai começar a guardar isso aqui. Por quê? Imagina que você tem 15 minutos, você tem 20 minutos. Então, você não pode mais continuar, né? Então, por isso que eu tô mostrando aqui como fazer em 20 minutos, que é como você conseguir organizar em pouco tempo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a guardar aqui por grupinhos, porque aí imagina que você não conseguiu terminar a separação toda, né? Aí você vai deixar os grupinhos e coloca em caixas, então, provavelmente essas duas caixinhas aqui são caixinhas que estão assim, melhorzinhas, né? Só que o que acontece? São caixinhas muito pequenininhas. Então, quando eu vou pegar uma coisa, o que é praticidade, né? Como é que eu gosto de organizar as coisas com praticidade? É você conseguir ver todas de uma vez. Por exemplo, se é parafuso, eu quero ver todos os parafusos de uma vez. Eu não quero ficar abrindo trocentas caixas para encontrar um parafuso. Aquele parafuso específico que eu quero. Então, eu vou num único lugar, eu sei que tem ali parafuso, então eu vou abrir aquilo ali e eu vou pegar o parafuso que eu preciso. Não vou precisar ficar procurando em vários lugares. Então, provavelmente essas caixinhas aqui, ó, vai para aqui. Vai para reciclagem. Vou colocar aqui os parafusos. Todos os parafusos vou colocar aqui dentro. Tudo que estiver relacionado com parafuso. Parafuso, prego. E aí, tudo que for, por exemplo, ferramentas assim mais pesadas, mais assim... Imagina, para parafusadeira, martelo, tudo aqui, todas aquelas ferramentas que for maior, aí eu posso fazer um grupo com elas assim e colocar aqui tudo no mesmo lugar. Quando eu imagino ferramentas grandes, eu sei que elas vão estar todas no lugar. Até porque ela vai precisar ser acomodadas num lugar maior.
Para conseguir deixar elas assim, sem deixar amontoado, eu vou precisar de mais espaço. Então, eu já sei que aquele lugar que tem mais espaço vão estar aquelas ferramentas maiores. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma caixinha com variados. Porque às vezes eu nem encontro, não encontro o grupinho certo, não encontro o parzinho certo para fazer ali aquele grupinho, né? Por exemplo, chuveiro. Chuveiro vai com o quê, né? Não faço a mínima ideia com o que vai chover. Então, coloca numa outra caixinha, por exemplo, de variados. Então, vou deixar aqui assim, numa caixinha com variados. Por que eu faço essa separação aqui assim já? Para não ficar aquela bagunça na hora de organizar. Aí você deixa tudo espalhado, aquela bagunça. É isso que desanima na hora de organizar. Você vai organizar e aí de repente você pensa naquela bagunça gigante que você vai fazer. Então aqui eu já estou eliminando logo a bagunça assim logo de cara. Eu organizei 20 minutos e eu já estou tirando tudo, só que eu não estou guardando de qualquer jeito. Eu estou guardando de uma forma que depois eu vou chegar nele, vou pegar lá nele e vai estar muito mais facilitado para mim. Eu vou pegar uma caixinha dessas e vou, por exemplo, eu só tenho 20 minutos, eu vou pegar essa caixinha e eu vou organizar só os parafusos. Então, em 20 minutos eu vou conseguir organizar só os parafusos. No dia seguinte, eu vou pegar na outra caixa e vou organizar só as chaves de manutenção. Então, chave de fenda, tudo que for chave, eu vou organizar só as chaves. Então, assim, vai ficar muito mais fácil. Você não vai ficar assim, tipo, toda vez que vai organizar, sabe aquela sensação de falar assim, ai, vou organizar, que saco, vai ficar tudo bagunçado, uma zona, depois não encontrar nada, depois vira um pesadelo. Então, isso não vai acontecer mais, já não vai mais ter esse tipo de problema. Eu só tenho 20 minutos, eu também não vou querer ficar lá procurando, abrindo as caixas para ver o que tem lá dentro. Então, eu olhando do lado de fora, eu já consigo identificar. Eu posso fazer assim, escrever assim do jeito que eu escrevi aqui com a caneta. E aí, olha só o que aconteceu com aquela bagunça que estava aqui em cima. Bagunça, na verdade, estava assim separadinho, né? Mas com aquele monte de coisas que estava aqui em cima, o que aconteceu? Olha, ficou em uma única caixa aqui, ó. E aí agora que eu consigo, o que eu faço? Eu peguei uma bagunça e transformei aqui, coloquei em várias caixas, coloquei umas dentro das outras. Agora eu consigo pegar num cantinho e colocar assim a caixa no cantinho e ir aos pouquinhos pegando aqui, sem me torturar, sem deixar para o fim do ano. Então, qual que é o próximo passo, né? Você vai fazer o quê? Você vai escolher uma dessas, por exemplo, escolher uma caixinha, e aí você vai fazer, tem aqui os parafusos. O terceiro passo é você selecionar. Então, eu peguei só isso aqui, dos parafusos e as braçadeiras. Então, eu vou tirar essas coisinhas aqui de dentro e vou começar a fazer separação, do mesmo jeito que eu falei aí no início, no começo. Então, vou separar, na verdade, tem um grupo maior que é de parafusos, depois você vai separar por parafusos, tipos de parafusos. Então, eu vou separar aqui tipos de parafusos, tipos de braçadeiras, tipos de buchas, bucha com bucha, tamanhos de buchas. Então, vou começar a fazer os montinhos assim, ó. E aí você vai começar a ver montinhos e aí você vai conseguir ver a quantidade de cada tipo que você tem, de cada tamanho de parafuso. E aí, uma dica para você fazer a bagunça acabar rapidamente, eu peguei essa caixinha pequenininha aqui, né? É você começa a organizar já os maiores. Que é esse aqui que tem furadeira e tal, e não sei o quê, que quanto mais volumoso for na hora da organização, quanto mais, quando você começa por coisas mais volumosas, você tem aquela sensação de que ficou organizado muito rapidamente. Por quê? Imagina que nos meus próximos 20 minutos que eu tenho amanhã, eu vou pegar aqui essa caixa. Então, eu vou organizar as furadeiras, as coisas tal, e vou deixar já organizadinha essas coisas maiores. Então, o que vai acontecer com a minha baguncinha? Ela vai diminuir mais rapidamente. Por quê? Eu estou começando pelos maiores, estou pegando os maiores. Então, eu vou conseguir ver o resultado muito rápido. Do que se for, imagina que eu peguei aqui primeiro para mostrar aqui os parafusinhos, né? Imagina organizando os parafusos primeiro. É muito mais, você não tem aquele impacto visual assim, muito rápido. Então, eu aconselho você também, essa é uma dica de ouro, que é você pegar e começar pelas coisas maiores, que aí você vai ver o resultado da organização muito mais rápido. Qual que é o quarto passo? É você escolher onde guardar. E aí, como é que você faz? Você vai escolher onde guardar e como guardar, né? E aí você vai guardar, na verdade. Quando você já faz a seleção, você já vai ter uma ideia, já vai ver ter uma ideia do espaço que vai ocupar, né?
E aí, às vezes, o que acontece muitas vezes? É mudar, de repente, essas coisas aqui estavam no lugar, mas como eu eliminei os excessos, aí eu vou conseguir colocar num outro lugar que vai ficar muito melhor. E aí, como é que você vai fazer, onde é que você vai guardar, né? Então, você guarda, geralmente, conforme a frequência de uso. Imagina, se você usa muitas vezes, então convém ficar num lugar que seja de mais fácil acesso. Se você usa de vez em quando, então já pode ficar num lugar que não precisa ser assim tão prático, tão fácil você chegar e pegar, que é aqui prático e fácil, é aqui na altura dos olhos até aqui mais ou menos a cintura, ou aqui a altura do quadril. Então, essa parte aqui você tem, é muito fácil acesso, você consegue pegar facilmente, do que se for lá em cima ou lá embaixo, tem que ficar. Imagina, todos os dias você tem que ficar baixando, puxando não sei o que lá para baixo e tal. Isso dificulta muito a sua vida. E depois, o quinto passo é você descartar. E aí, como é que eu falo aqui? Para a gente descartar sem peso na consciência, que é a gente pode, as coisas que estão boas, a gente pode fazer uma doação, de repente pode até vender. Imagina que você tem 2 ou 3 furadeiras. Você pode vender 2. Ou se você quer ficar com uma de backup, mas raramente acontece assim de repente se estragar uma furadeira, não sei. Aí é com você, né? É uma questão de, mas eu acho que uma é suficiente. Para mim, acho que uma é suficiente. Agora, algumas pessoas gostam de ter uma de backup. Só que é daquelas coisas que a gente utiliza só de vez em quando, se você não trabalhar com manutenção, né? Você vai utilizar só tão de vez em quando e é tão raro uma furadeira assim na hora que você vai utilizar ela estragar, que eu acho que não tem necessidade de guardar 2. Mas aí fica a seu critério e você vai fazendo esse tipo de pensamento, seleção, assim, junto com as outras coisas todas. Eu preciso de tudo isso, né? Outra coisa que você pode fazer também, de repente, é fazer uma troca com alguém, não sei, de repente você conhece. São várias ideias, várias formas de você conseguir descartar sem ficar com aquele peso na consciência.